uma hora o reconhecimento vem. Independente de como isso vai acontecer. Vai demorar mais, vai demorar menos. O importante é você estar fazendo um trabalho que você bota a cabeça no travesseiro e fala: não devo nada pra ninguém. E o do Alentejo? O do Alentejo... Esse já foi trabalhoso. O do Alentejo já teve uma briguinha já. O do Alentejo já teve uma briguinha. Teve uma semifinal. A gente se inscrevia pro campeonato e você já entrava meio que na semifinal. Então teve uma etapa no Rio, uma etapa em São Paulo. Porque já eliminavam antes da inscrição. Não. Pegava, todos os inscritos entravam na semifinal. Tá. Então a primeira etapa foi lá no Ciclo das Vinhas, da Alexandra Corvo. Uhum. A gente assistiu uma aula com o Lalas e com a Alexandra sobre Alentejo. Uma aula longa, 4, 5 horas, só falando sobre Alentejo. Sub-regiões, uvas, solos, quais são as serras, os rios. Aquela coisa bem aprofundada sobre a região. Aí no final da aula a gente fez uma prova teórica, respondia várias questões, e a gente era convidado a vender um vinho para os jurados. Então você recebia uma garrafa de vinho, como o vinho na taça, você fazia a degustação, entendia o que estava na taça, lia o rótulo e vendia para o Alexandre e para a Alexandra. Aí ficou meio fácil para mim, né? Que é o que eu mais faço na vida inteira, é vender vinho, né? Uhum. Então eu usei as técnicas que eu uso hoje para dar treinamento para garçom, por exemplo. Tipo, como que eu faço uma descrição de um vinho em 60 segundos? Para a pessoa que está me ouvindo não perder o interesse no que eu estou falando e ao mesmo tempo sentir vontade de comprar o que eu estou descrevendo. E foi assim. Aí dos 25 que estavam em São Paulo, 3 foram selecionados, e dos 35 que estavam no Rio, 3 foram selecionados. Então foi uma comitiva com 6 profissionais para o Alentejo. A gente ficou hospedado em Évora, e de Évora a gente foi fazer várias visitas. Então a gente chegou no domingo, tivemos um domingo meio que livre lá, curtimos um nascer do sol em Lisboa, foi animal, foi legal pra caramba. E aí fomos pra Évora, e aí na segunda-feira já começou o roteiro de visitas. Então eram 4 produtores por dia. Puxado, hein? Puxado. De manhã a gente já estava dentro de uma vinícola, com degustação, era 10 horas da manhã com degustação de vinho. Meio-dia, 1h almoçava com um produtor. À tarde tinha visita em outro produtor e jantava com outro produtor. E aí foi segunda, terça e quarta, assim. Na quinta-feira foi o dia da prova. E aí a prova foi dividida numa parte teórica e a parte prática, que foi uma simulação de um restaurante. Então, a parte teórica foram acho que 12 perguntas. E aí a parte prática foram 5 jurados na mesa. 2 deles, os últimos eleitos como o melhor sommelier de Portugal, pela revista Grandes Escolhas. O Ricardo e o Mark. E aí tinha o presidente da CVRA, que era o Thiago. O Domingos, que foi o nosso guia, o cara que organizou toda a viagem da agência e tal. Gente finíssima. O editor da Grandes Escolhas. Então eram esses 5 na mesa. Você chegava a receber um cardápio, tipicamente alentejano. E o primeiro desafio era começar a harmonizar isso com os vinhos que você tinha, o acervo pessoal que você tinha na mente. E, você tinha acabado de provar durante 3 dias uma centena de vinhos do Alentejo. Você podia sugerir qualquer coisa. coisa. Desde barca velha da década de 80 até... não precisava ser só Alentejo? Desde peramanca da década de 80 até os mais novos agora, vinho natural, qualquer coisa. E aí eu fui puxando na memória os vinhos que a gente tinha bebido nos últimos 3 dias. E fui colocando nas categorias. Então tinha harmonização que cabia espumante, branco com madeira, branco sem madeira, encorpado, leve, tinto, de sobremesa. E aí, enquanto isso, você tinha que abrir uma garrafa durante o serviço para o cara saber se você não era um completo inaia, que não sabe abrir uma garrafa, fazer qual que era a tua elegância na hora de fazer o serviço. E aí iam surgindo perguntas sobre a harmonização que você ia fazendo. Então eu usei alguns vinhos, por exemplo, falei do Fresh from Ânfora, do Net Cool lá, do Rossin com o Newport. E aí as perguntas eram, qual o tamanho da garrafa? Tem algum formato especial? Qual é a vedação?
Então você tinha que lembrar que era uma garrafa de 1 litro, fechado com tampa de garrafa. E era o que tinha uma outra apresentação, entendeu? Então, qual que é o projeto que esse vinho faz e com qual produtor? Aí você tinha que lembrar que era o projeto Netcool com o Dick Newport. Basicamente isso, assim, algumas pegadinhas. E no final, velho, aí veio a pancada, assim, falei, esse é o divisor de águas. O editor da Grandes Escolhas começou a fazer umas perguntas, velho, que é tipo, só se você fosse muito nerd. Pra saber 2/3 do que ele tava perguntando. Qual que é o pH do solo de do Borba? tipo, a gente jantou com a Herdade do Peso. Só que a gente jantou com o dono da vinícola e com o diretor de exportação da América Latina. Em nenhum momento a gente falou do enólogo. Uhum. Ele perguntou quem era o enólogo da Herdade do Peso. Então aquelas coisas que você tem que estar muito engajado no livro e saber o que está acontecendo no lugar para você saber. Então. E aí no final das contas acabei ganhando de Vans e calça jeans. Galera de terno, gravata, tudo. Eu falei, mano, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, cara. Eu não trouxe nem roupa pra essa final. E aí saiu que eu acho que eles devem ter escolhido mais pela simpatia lá. Tinha gente muito bem preparada lá. A turma era incrível, cara. Foi uma viagem muito linda. O pessoal de São Paulo foi eu, a Érica e o Felipe Manfredini, a Érica Ettore da The Blend. A Érica, muita hora de livro, super estudiosa, diploma do ISG, tá indo atrás disso. O Felipe tem uma loja de vinho em Campos do Jordão, faz assessoria pro Hotel Toriba, hoje são meus clientes. Que bom. Do Rio de Janeiro, tava com o atual campeão brasileiro, com o Renato Neves, tava com o Rafa e com o Diego, que trabalham no mercado de vinho há muito tempo. O Diego Kozakiewicz, cria de fazano, assim, cara. Depois a gente se encontrou em Lisboa pra beber, começou a mostrar as coisas que ele bebia. Falava, cara, passamos uma semana junto, velho. Eu precisava saber disso, entendeu? E foi legal demais, foi muito bom. Eu acompanhei, pelo menos o lado de São Paulo aqui, né? Eu tava acompanhando a disputa. E, cara, só pra gente não fugir do Alentejo, o que torna o vinho do Alentejo tão especial? O que você bota de característica dele? Cara, eu acho que o Alentejo é muito plural, velho. É uma região muito grande, com muita quantidade de uva disponível. Então, assim, é difícil achar um produtor pequeno do Alentejo. O cara que tenta fazer pouco, ainda assim, é um grande produtor. A gente provou desde o vinho mais tradicional, tipo cartucha, até vinho natural da costa do Alentejo, da Corte de Cima. Então você tem uma diversidade de estilos muito grande. Então eu provei brancos marítimos, cítricos, incríveis. Provei brancos da Quinta do Rocim, por exemplo, Olho de Mocho branco. É um vinho estilo Borgonha, cara. Um estilo... Você percebe que o cara tentou fazer uma coisa bem cítrica, com bastante madeira, mas num equilíbrio perfeito. Provamos, por exemplo, o Marquês de Borba, fazia um vinho de sobremesa maravilhoso. Os grandes vinhos do Marquês de Borba passaram pela mesa do almoço. Então, mais tradicional que isso, cara, difícil. Então, eu acho que eu voltei do Alentejo muito com essa imagem de o quanto que pode ser plural numa região grande de grandes produtores, assim. E outra coisa, a qualidade que eles entregam com o volume de produção. Uhum. É impressionante, cara. Impressionante. Você entra nas... A gente foi visitar a adega de Borba, a adega cooperativa de Borba. O negócio é monstruoso, cara. É gigantesco. Você prova os vinhos, tem boa qualidade, os vinhos são constantes, os vinhos... Então você fala assim, o cara... Eu acho que esse é o grande desafio do vinho. Quando você tem uma oferta de uva dessa dimensão do Alentejo, cara, você tem que saber fazer vinho em quantidade. E os caras do Alentejo sabem fazer isso aí. Isso eu acho impressionante em Portugal no geral. Porque eu sempre comento, eu quero tomar um vinho barato. Cara, vai de vinho português. Porque os caras fazem em larga escala vinhos bons.